Graça e paz a todos. Queremos nesse momento agradecer a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mais uma vez estamos aqui realizando mais um culto da Missão Ágape, da Igreja Cristã Episcopal. Essa missão fica em Camaragibe e queremos convidar a você para juntos nós podermos estudar a palavra do Senhor, louvarmos ao Senhor, esse Deus que tem sido tão maravilhoso para com todos nós. E apesar das dificuldades, diz a palavra do Senhor que Ele sempre tem nos guardado, tem nos protegido, e nenhum mal chegará à nossa tenda, como diz o Salmo de número 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós vamos convidá-los nesse momento para fazermos uma oração inicial, oração de adoração ao Senhor, e quero pedir que você, aí onde você está, na sua casa ou no seu local de trabalho, que você possa ter esse momento de oração, de intimidade com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos nesta noite reunidos para estudar a Tua Palavra, neste culto de oração e doutrina. Queremos te pedir, ó Deus, que Tu venha estar nos abençoando, para que tudo que for visto hoje, tudo que for feito nesta noite, seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória, que Tu nos uses, Senhor, como instrumento de bênçãos nas Tuas mãos, e que a palavra possa encontrar espaço, guarida em nossos corações, que nós possamos assim ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Assim nós te oramos, te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus, o Senhor nosso e da igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Como nós não temos hoje tocador, nós vamos cantar, Eu serei o tocador e o cantor desta noite. E nós vamos cantar: Senhor, eu sei que é teu este lugar. Que você faça da sua casa um lugar de oração e de adoração ao Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz vamos fazer. Pode reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar.
Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar um outro cântico, não é? Cântico esse que fala do nosso encontro com Deus. Tem como título Te Encontrar. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção, quando eu vi tua voz me falando de amor. Pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor faz mudar tudo em mim, e o meu coração se transformou. E é tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou aos pés da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos orar, né? Orar pelas famílias, que nós sempre fazemos isso. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ou trabalha, né? Ou guarda o sentinela. E eu peço que você, nesse momento, possa colocar-se ou colocar a sua família no altar de Deus, para que nós possamos orar. E que você possa crer
que o Deus que tudo pode vai realizar um grande milagre na sua vida e na vida da sua família. Oremos. Ó Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos neste momento colocar as nossas famílias, colocar as nossas casas, Senhor, colocar diante do teu altar, Senhor, as nossas famílias com as nossas dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, afetivas, dificuldades. São tantas, Senhor, são tantas dificuldades. E nós cremos num Deus que realiza milagres. Nós cremos num Deus que chama à existência as coisas que não existem e faz coisas prodigiosas. Ó Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos colocar aquela família enlutada, aquela família que está passando por um momento de dificuldade, Senhor, um momento de crises existenciais, crises na alma, no espírito, no corpo, na vida familiar. Ó Deus amado, tem misericórdia das nossas famílias, Senhor, e nos protege, Senhor, das astutas ciladas do inimigo e das setas do maligno, Senhor. Protege, Senhor, a cada família como a menina dos teus olhos, e nos reveste de fé, de poder, de coragem, para não desistir, para não esfriar na fé e para acreditar que esse vendaval, essa dificuldade, essa pandemia vai passar, porque nada foge do teu controle, Senhor. Pedimos para que tu possas estar abençoando as crianças, os seus pais, que eles possam ser exemplos para os seus filhos, ensinando e guardando a palavra do Senhor, para que essas crianças cresçam em estatura e graça diante do Senhor, e assim, ó Pai, sendo cada dia mais fortalecidas no Senhor e na graça do seu poder. Nós assim te oramos e te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de, nesse momento, ler um texto da palavra do Senhor, antes de nós cantarmos um outro cântico, não é? Cântico esse baseado num texto da palavra do Senhor. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Palavras do Senhor, palavras da salvação, e louvamos ao Senhor por isso. Então nós vamos cantar um cântico baseado nesse texto que acabamos de ler, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
de todas as provas, né? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembro mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós vamos fazer mais uma oração. Esta oração nós vamos fazer pelos enfermos. A palavra do Senhor diz lá na carta de Tiago, irmão de Jesus, Tiago capítulo 5, versos 13 a 16, diz o seguinte: Tiago capítulo 5, versos de 13 a 16, diz a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então aqui, irmãos, fala que
A oração tem poder. E nós precisamos viver uma vida de oração, né? Os grandes homens, quando eu falo homens, falo homem e mulher do passado, eles tinham uma vida de oração, de intimidade com Deus muito grande, e isso fazia toda a diferença nos dias de hoje, ou faz toda a diferença nos dias de hoje, quando nós encontramos uma igreja que infelizmente não ora, né? Nós não temos tido uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de intimidade com Deus, e nós vemos a igreja, cada dia o amor de muitos esfriando, né? E a gente sabe que é cumprimento das escrituras, né? Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas ele não está dizendo que é o seu amor que deve esfriar. O amor de muitos, ele não está dizendo que é o seu. Por isso que a palavra do Senhor nos estimula a orarmos, a buscarmos mais o Senhor. E se tem alguém enfermo, nós vamos apresentá-los diante do altar do Senhor, e o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, irá fazer o trabalho dele como médico da alma e nos curar segundo a sua vontade. Amém? Então vamos nesse momento fazer uma oração pelos enfermos da nossa igreja, das nossas casas, famílias, né? E que o Senhor possa fazer um milagre na vida e na família de cada um de nós. Oremos. Ó Deus amado, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez, Senhor, nos colocando diante do teu altar para te pedir, ó Deus, que tu estejas curando todos os enfermos, curando, Senhor, aqueles que estão nas macas, nos leitos de hospitais, por causa de diversas enfermidades, inclusive, ó Deus, o Covid-19, o coronavírus, Senhor, que tem feito tantos estragos, Senhor, não só aqui no país, mas em todo o mundo. E nós queremos, Senhor, te pedir que tu estejas curando, que tu estejas fazendo, ó Deus, um milagre na vida dessas pessoas. Também nós queremos apresentar diante do teu altar, Senhor, as vítimas daquela tragédia em Beirute, Senhor, onde dezenas de pessoas morreram e outras estão desaparecidas, outras estão, ó Deus, enfermas com sequelas dessa explosão. Te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus tu venha estar curando, que tu estejas consolando as famílias que tiveram perdas essas às vezes irreparáveis, Senhor. E te pedimos, Senhor, que tu derrama o teu bálsamo do corpo, da alma, do espírito, Senhor, e curando toda enfermidade, e que tu possa ter misericórdia de nós e curar, ó Deus, as nossas enfermidades, seja do espírito, do corpo ou da alma, Senhor. Vem ser com os enfermos da nossa igreja, Senhor, aqueles que estão carecendo dos teus cuidados, e também aqueles que estão, ó Deus, vitimados, ou pessoas que estão enfermas, que tu, ó Pai, em nome de Jesus, derrame o teu bálsamo, Senhor, o bálsamo de Gileade, curando toda enfermidade. Tua palavra diz que é o Senhor que cura todas as nossas feridas, quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e de bondade e de verdade, quem farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa vida, a nossa alma se restaura e a nossa força é restaurada como a força da águia, Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, que tu estejas curando todo aquele que está enfermo, seja no corpo, seja no físico, seja no espírito ou na alma, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, irmãos, nós vamos passar o estudo da palavra do Senhor, que tem como título, né, a gente está estudando ao longo desses dias, né, nesse mês,
e já há algum tempo a gente tem estudado, há uns 3 semanas, nós estamos falando de Cristo como o nosso mediador, né? E a gente, só aqui recapitulando, a palavra do Senhor diz que aprove a Deus enviar o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus Cristo veio, né? Paulo diz lá em Gálatas 4:4 que ele, vindo porém à plenitude do tempo, dos tempos, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho amado, nascido de mulher, nascido no regime da lei, para cumprir aquela que era a justiça de Deus, a lei, né? E Paulo, em outra passagem, em Romanos 10:4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então nós vamos ver hoje a mediação, né? Jesus Cristo como nosso mediador através dos tempos. A primeira citação que nós temos aqui é lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus havia formado o homem do pó da terra, fez a mulher como sua auxiliadora idônea, seu nome Adão, né? E Eva, mãe de toda a humanidade, e ele pai de toda a humanidade. Estávamos ali representados nele, mas infelizmente o homem pecou, e por causa do seu pecado todos nós caímos em desgraça, né? Ou seja, distante da graça. E Paulo fala lá em Efésios 2 que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados por causa do primeiro Adão que pecou. Mas como tudo, né, nada, digamos assim, Deus não foi pego de surpresa. O Senhor havia feito uma promessa à mulher, e essa promessa está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Isso Deus falando para a serpente: entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe, irmãos, que aqui, né, alguns teólogos chamam desse versículo de Gênesis 3,15 como proto-evangelho. Por que proto-evangelho? Evangelho significa boas novas, né, de salvação. E aqui Deus já estava dizendo que da semente de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aí você poderia perguntar: mas pastor, como é que a gente pode entender que Satanás era a antiga serpente? Tem um texto aqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 diz o seguinte: Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aí o versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí você poderia me perguntar ainda: mas como é que
ele é o nosso acusador e que ousadia ele tem para nos acusar diante de Deus. Nós poderíamos nos perguntar: e por que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, uma vez que ele esmagou a cabeça da serpente? E em que momento? A gente vai falar disso ainda. Veja no versículo de Jó, capítulo 1, versículo 1. Nós encontramos aqui Satanás se apresentando diante de Deus para fazer uma acusação de um grande homem, seu nome Jó. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observe, irmão, que ele diz de rodear a terra e passear por ela. No capítulo 2, versículo 1 e 2, então diz assim a mesma coisa: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, irmãos, este indivíduo, digamos assim, Satanás, o acusador, o tentador, né, o nosso adversário, ele nos acusava dia e noite diante de Deus. E nós precisávamos de um mediador. E esse mediador, seu nome Jesus Cristo, é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Por isso que Jesus Cristo, ao longo dos tempos, ele tem sido aquele prometido por Deus para trazer a salvação e nos redimir do pecado, e nós, por meio do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, como diz lá em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, como é que essa mediação se manteve de pé, ou como foi o processo dessa mediação através dos tempos? Então, ali em Gênesis 3,15, a gente vê que Deus enviaria um descendente de mulher para esmagar a cabeça da serpente, seu nome Jesus Cristo, e a serpente Satanás, que foi expulso, sabendo que os dias dele estão contados. Ele veio para a terra com grande ira, diz lá em Apocalipse 12, 7 a 9. Outra coisa interessante, irmãos, que eu gostaria de falar sobre essa mediação, ou esta mediação através dos tempos, ela é aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo vai falar que esse Espírito Santo de Deus, ele nos foi outorgado. O que seria então o Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado? Observe em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa justificação, ela só é aplicada em nós pelos méritos de Cristo, como nosso mediador. E por meio dessa justificação, que é aplicada em nós por Jesus Cristo como nosso mediador, nós passamos de inimigos de Deus e agora temos paz com Deus. Mas onde é que fica então o papel do Espírito Santo?
No capítulo 5, no versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, que ele nos foi dado. Então o Espírito Santo é aquele que aplica em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, essa obra da mediação realizada por Jesus Cristo. E a fé, onde fica? É por meio da fé que nós temos acesso a Deus, e Paulo vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Logo, Cristo só se torna mediador àqueles que, alcançados pela sua graça, convencidos que são pecadores, que necessitam de Deus por meio do Espírito Santo, se tornam filhos de Deus, aceitando ou recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Muito bem. Então a gente viu lá em Gênesis, viu em Romanos. Agora vamos ver em outro texto a obra de Cristo como nosso mediador vindo até nós através dos tempos. Se você observar, havia um texto, ou há um texto, né? Havia uma promessa, e essa promessa disse que nasceria um menino, e esse menino ele teria todo o governo, ou o governo estaria sobre os seus ombros, né? E o interessante, irmãos, que a palavra do Senhor fala disso lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então o governo está sobre os ombros de Jesus Cristo, e ele aqui não é apenas o nosso, é apresentado como aquele que vai ser o mediador, mas também aquele que vem para reinar o seu povo. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Que bênção, né, irmão? Então, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja aí em 1 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem uma finalidade, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, a pergunta que eu faço é: já que Cristo é o nosso mediador, né, o mediador entre Deus e os homens, por que tantas pessoas não reconhecem a Cristo como o único mediador? Poderíamos perguntar: por que as pessoas não reconhecem a Cristo como o nosso único mediador? A resposta, irmãos, para esta pergunta se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais... Veja, vamos ler do 3, é melhor. Leia o versículo 3, 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que porque tantas pessoas não reconhecem a Cristo, né? E a palavra do Senhor vai dizer que porque Satanás cega ou cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Amém? Felizmente, nós temos esta dádiva de Deus, né? Aceitamos a Cristo, ou Ele nos aceitou primeiro, para que nós pudéssemos hoje termos a adoção de Deus, né? Como filhos amados, e o Senhor diz que só aqueles que aceitam, reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, poderão ser chamados de seus filhos. Então, a mediação de Cristo, além de ser revelada lá no Antigo Testamento e ser confirmada através dos séculos, a mediação de Cristo ela tem a sua eficácia e seus benefícios desde o princípio do mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz uma coisa interessante, irmãos, que essa obra de Cristo, essa extraordinária obra do Senhor Jesus Cristo, ela foi, digamos assim, antes da fundação do mundo, já, digamos assim, estava nos planos de Deus. Em Efésios capítulo 1, no versículo 9 em diante, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como da terra. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus estava em Jesus Cristo nos resgatando, né, dessa situação de pecadores e indignos de nenhum favor de Deus e nem da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, irmãos, também que esta mediação ela é comunicada aos eleitos por meio de promessas. Mas como essa mediação ou essa graça é confirmada em nós por meio de promessas? Vamos ver um texto da palavra do Senhor em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 15 em diante. Vai falar que essa promessa de Deus, que Jesus Cristo, ou que Cristo seria o nosso mediador, né, entre Deus e os homens, é aplicada em nós, e essa promessa foi feita pelo próprio Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 18. Isso aqui é Moisés falando para o povo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei deste grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse:
falaram bem aquilo que disseram: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe fará, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E se você observar direitinho, lá em João capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes para alimentar uma grande multidão, né? E o texto vai dizer que os 5 pães e 2 peixes eram de um jovem que estava ali, e Deus ali, por meio do Senhor Jesus Cristo, faz aquele grande milagre e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O interessante é que enquanto as pessoas estavam se perguntando o que 5 pães e 2 peixes iria fazer, como é que iria matar a fome de tanta gente ou de tantas pessoas, a preocupação de Jesus era outra. Jesus estava assim se perguntando: onde é que eu posso, nesse lugar tão deserto, arrumar 12 cestos para recolher os pedaços? Então aqui nós encontramos, irmãos, que em algum texto, né, em algum momento daquela grande multiplicação de pães e peixes, Jesus, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E lá em João capítulo 16, Jesus volta a dizer, quando ele fala da missão do Consolador, né, o Espírito Santo, que estaria para sempre dentro de nós, e não no meio de nós, como Jesus era, ou estava. Ele diz assim: importa que eu vá para junto do meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, e ele receberá de mim aquilo que eu recebi de meu Pai. Ou seja, Cristo veio cumprir a vontade do Pai, e o Espírito Santo daria continuidade a essa obra redentora do Senhor Jesus Cristo, aplicando os méritos de Cristo, a obra de Cristo em nós. Por isso que Paulo diz que a justiça de Cristo foi imputada em nós. E quando Deus olha para nós, ele não olha para nos exterminar, mas olha e vê a obra do seu Filho amado, Jesus Cristo, que foi ali imputada, ou seja, colocado na nossa conta. E por isso que nós temos paz com Deus. Amém? E para nós terminarmos esse estudo sobre Cristo, o nosso mediador, através dos tempos, ou a mediação de Cristo através dos tempos, nós vamos falar de Cristo como o Cordeiro morto. A figura do Cordeiro, irmão, é algo que é lá do Antigo Testamento, né? Quando o sacerdote apresentava diante de Deus um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito algum, não poderia ter a patinha troncha, nada, tinha que ser perfeito. E ali aquele cordeiro era imolado e o seu sangue era derramado ali na base do altar, no altar, e também era aspergido nas pessoas, e era para a purificação dos nossos pecados, simbolizando Jesus Cristo, que por meio do seu sangue iria nos purificar de todo o nosso pecado. Então João, o Evangelho de João, no capítulo 1, 29, quando João estava batizando, e que Jesus vai se aproximando para ser batizado por ele, e quando João olha Jesus Cristo, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que aquele homem, Jesus, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Agnus Dei, né? O Cordeiro de Deus, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria só apenas ler um texto esse que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. 1 Pedro,
capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, para nós terminarmos este estudo, e para a semana nós estaremos trazendo uma nova série de estudos. Espero que os irmãos, aqueles que tiverem dúvida, quiser anotar para nós respondermos na próxima semana, fique à vontade. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quem é esses vossos pais? Adão e Eva, que estavam ali representando toda a humanidade, e legado é herança, não é? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, ou seja, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, na cabeça de Pedro, o tempo que ele estava vivendo era o fim dos tempos, né? E hoje, quando a gente lê esse texto, a gente vê que o fim dos tempos é agora. Mas se daqui a 50 anos Jesus ainda não voltar e alguém ler, vai pensar que o fim dos tempos é aquele. Então, no fim dos tempos, ou seja, no tempo de Deus, né? No Kairós de Deus, porque por meio dele também que por meio dele, de Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já estava antes da fundação do mundo, como diz o texto aqui. Antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado, né? Cristo já estava preparado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então nós vamos orar. Quero nesse momento agradecer a paciência de todos e dizer que para nós foi muito gratificante estar com você, ou estar com vocês nesta noite, falando sobre a palavra de Deus, e também debruçado nas escrituras sagradas, pedindo, aprendendo e também pedindo orientação para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Nós vamos na oração final, né? Nós estaremos orando, e nessa oração final nós vamos estar aqui falando aqui alguns pedidos que nos chegaram, né? Pedido de oração pelos irmãos de Liliane, por Priscila e toda a sua família, né? Ela, Ricardo, Paulinho e Rodrigo, pela família de Neide, pelos ministérios de nossa igreja, pela mãe de Mônica e sua família, e por Edinha e família, né? Edinha pede pela saúde dela e pela saúde do irmão Teixeira. Nós vamos cantar um hino, tá certo? E esse hino, né? A palavra do Senhor, quando eu falei sobre a aplicação da mediação de Cristo, do processo de Cristo como mediador, como ela se procede, ela é aplicada em nós por meio do Espírito Santo, né? Que Paulo vai dizer em Romanos 5 que nos foi outorgado. No capítulo 8, a partir do versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós vamos cantar o cântico
antes de terminar, quero que valorize o que você tem. Então, valorize muito o que você tem. O Espírito Santo de Deus está em você, se move em você, é aquele que faz você lembrar, por exemplo, de tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado, tudo aquilo que a palavra do Senhor fala a respeito de salvação, de santificação. É Ele que faz isso em nossos corações e nos estimula a orar. Então vamos cantar Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, porque você tem um valor. E o apóstolo Pedro vai dizer que não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz por amor a cada um de nós. Vamos nesse momento estar orando por esses pedidos aqui. Pai amado, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar a família de Liliane, os irmãos de Liliane, diante do Teu altar, Senhor. Pedimos, ó Deus, para que Tu possa estar libertando-os, curando, Senhor, e fazendo, Senhor, em nome de Jesus,
que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, e que tu possa estar os libertando, Senhor, os curando como um todo, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre os irmãos de Liliane, que eles possam conhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, e possam receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Pedimos também pelo esposo de Liliane, o seu filho Mateus, ó Deus, que ela venha dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que tu, ó Deus, possa estar derramando a tua graça sobre a família de Liliane e que ela possa sentir o teu poder, o teu cuidado, Senhor, na vida dela, do esposo e dos seus filhos, Pai. Também pedimos, Senhor, pela família de Priscila, ó Deus, pela sua família, sua casa, seu esposo Ricardo, seu filho Paulinho e Rodrigo também, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu possa estar realizando os sonhos de Priscila, Senhor, pois a tua palavra diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do teu coração. Vem ser com Ricardo, o esposo de Priscila, que ele possa continuar sempre empenhado na tua obra, Senhor. Vencer, ó Deus, com Priscila como dirigente do departamento infantil, ó Deus, dá-lhe graça, dá-lhe, ó Deus, sabedoria, e também que ela possa, ó Deus, em nome de Jesus, não desistir do chamado que tu a chamasse, Senhor, para trabalhar com crianças. Que tu possa estar despertando os pais e os professores para terem mais e mais compromisso com a tua obra. Pedimos por Neide, seu esposo Joaquim, seu filho, ó Deus, Fausto, Senhor, sua nora Dani, seus filhos, Senhor, e que tu estejas abençoando Neide, ó Deus, dando-lhe força para que ela não venha desistir. Oramos pelo pai de Neide, Senhor, pelos irmãos de Neide, para que, ó Deus, haja salvação na família de Neide como um todo, Senhor. Pedimos também pela mãe de Mônica e sua família, Senhor. Pedimos pelos irmãos de Mônica, a sua mãe, a sua saúde. Pedimos por Mendes, pelo seu esposo, ó Deus, o esposo de Mônica, ó Deus, para que Mônica, ó Deus, possa, com o seu testemunho de vida, estar abençoando os seus filhos, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que tu possa entrar com providência, Deus, com salvação na família de Mônica e Mendes, Senhor. Que ela possa dizer, que eles possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também pedimos por Edinha e Teixeira, pela sua saúde, pela sua família e pelos seus filhos, Senhor, para que tu possa estar curando, libertando, salvando toda a família de Edinha e Teixeira, ó Deus, que ela venha dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim nós te pedimos pela nossa missão Ágape, para que tu possa estar despertando os líderes, que haja mais compromisso, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, um espírito de amor pela tua obra, pelos trabalhos da igreja, que ela venha crescer em espírito e em verdade, crescer também em compromisso, Senhor, espiritualmente e numericamente, suprindo, ó Deus, todas as necessidades, que teu servo, ó Deus, possa ter liberalidade para contribuir com seus dízimos e ofertas, e a gente possa, ó Deus, pagar ou honrar os nossos compromissos, Pai. Dá-nos uma noite abençoada, um sono reparador, e que tu possa estar abençoando este trabalho que a gente faz, ó Deus, para que em nome de Jesus, no nome de Jesus, teu nome sempre seja exaltado, Pai. Assim nós te oramos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Receber a bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, o poder, as consolações e a alegria do Espírito Santo repouse sobre nós, irmãos, e todo o povo do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos,
sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus abençoe, amados. Uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe com toda sorte de bênção a todos vocês e as suas famílias, em nome de Jesus. Bênção de Deus. Vai na frente o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.